Deixa Deus te usar. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes de mais, também agradecer aqui sempre a oportunidade ao nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira, que sempre tem confiado em nós aqui para estarmos aqui a ministrar a palavra do Senhor, em mim e também nos demais obreiros, co-pastor e pastores que representam os obreiros aqui da ADEF sede. Meus queridos, hoje é culto de celebração com a participação das famílias. Alguns irmãos, eles justificaram a sua ausência por uns constipados, outros com algum tipo de enfermidade, e que nós hoje, como culto de família, possamos também no final orar por os nossos irmãos. Está bem, meus queridos? Sabemos que estamos no inverno e sempre há um ou outro irmão que, constipado ou com algum outro tipo de enfermidade, acaba por não vir à casa de oração. Por isso, provavelmente, você está a sentir a sua falta aí ao seu lado. Está bem, meus queridos? Abramos a Bíblia em Salmos, capítulo 127, versículo 1 e seguintes. Salmos, capítulo 127, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. É o cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui, irmãos. Este salmo, ele foi escrito por um homem muito conhecido de toda a igreja. Ele foi escrito por Salomão, que escreveu ao seu tempo cerca de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. E dentre todas essas escritas, de todos esses ensinos, de toda essa sabedoria que Salomão ele escreve ao longo da sua vida, ele escreve também Salmo 127. Todos nós sabemos a vida de Salomão, um homem muito novo, é empossado a rei, e ao longo da sua vida, ele, sendo rei, não cumpre também a alegria para o coração de Deus. Por muitas vezes Salomão erra, por muitas vezes Salomão, apesar de Deus lhe ter dado uma sabedoria que era maior do que todos os seus seres humanos à sua época, dada por Deus, ao qual ele vem a edificar a casa do Senhor, ao qual ele vem a edificar o santuário que Deus tinha colocado na mente de Davi. Mas ao longo da sua vida, por causa provavelmente das muitas mulheres que ele teve, das muitas concubinas, de muitos deuses que entraram dentro da sua casa,
e que contaminou provavelmente o seu lar, ele acaba por errar em muitos atos que ele cometeu ao longo da sua caminhada na terra. Mas todos também sabem que ele chega ao fim da sua vida e ele olha para o seu império, olha para todas as suas riquezas, olha para tudo aquilo que ele conquistara. E ele começa a olhar para o ouro, para a prata, para os diamantes. Ele começa a olhar para todas as terras que ele conquistara ou que tinham sido deixado por herança. Ele começa a olhar para as estrelas, ele começa a olhar para o sol, ele começa a olhar para o céu, ele começa a olhar para os rios e para o mar. E ele começa a olhar para si mesmo e a colocar-se como o homem que ele de facto era, como todos nós, apesar de ser rei e de ter muita influência na terra. Mas ele começa a ver que era pequeno diante e aos olhos de Deus. E ele começa a dizer em canto, ele começa a dizer, olha, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Porque ele olha para todas as riquezas, ele olha para todo aquilo que ele tinha, todos os seus servos, todas as suas servas, as mulheres, concubinas, os seus exércitos. E ele começa provavelmente a olhar para o espelho e olhar que estava também a envelhecer e que nada daquilo lhe servia, para o caminho que ele teria agora que enfrentar, provavelmente, a eternidade. Para onde ele foi, só Deus sabe. Mas uma coisa que nós vimos é agora Salomão, ele escreve este Salmo 127, versículo 1, e ele vai começar por dizer, se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós vamos agora aqui ver que Salomão vai destacar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele vai destacar a soberania do Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Mas algo que Salomão provavelmente ele vai destacar será a família que deve ter a presença e a direção de Deus. Quando nós olhamos para este salmo, nós podemos também retirar daqui destes versículos que agora se seguem em sequência, que Salomão provavelmente ele vai agora falar também das famílias, vai pensar nas famílias, vai pensar que sem a presença de Deus, que é o Criador de todas as coisas, a família ela é uma família falida. Para que a família ela venha a ser uma família vitoriosa, para que a família ela venha a ter projeção na terra e principalmente projeção aos olhos de Deus, a família ela tem que estar assente em bases, em pilares de sustentação que não são muitas vezes os pilares e as bases de sustentação que nós conhecemos na terra. Eles são bases de sustentação espirituais. E nós podemos ver que a família, ela deve assentar sobre a oração, sobre a comunhão e sobre a palavra. Família que é assente sobre a oração, sobre a intimidade que ela tem para com Deus, a intimidade de se chegar a Deus, a intimidade de se aproximar do Senhor, a intimidade de orar e buscar a sua face, a intimidade de dizer, Senhor, eis-me aqui a orar para buscar a Ti. A família que tem comunhão com Deus, com certeza a sua família que está ao seu derredor, também ela terá comunhão e intimidade com o próprio Deus. Nós sabemos, irmãos, que a oração, a palavra nos fala em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, um dos versículos, se não o versículo mais pequeno da Bíblia, um dos versículos mais pequenos.
o versículo mais pequeno será: Jesus chorou. Mas uma coisa é certa, quando nós vimos este versículo que Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós vimos dizer: orai sem cessar. A família, num cômpito geral, ela tem que estar sempre a orar, sempre a buscar, a orar incessantemente. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando você pensa que já não tem forças, é aí quando nós achamos que não temos força, é aí quando nós achamos que não conseguimos, é aí quando nós estamos a pensar, quem sabe, alguns a pensar em desistir, alguns a pensar em ficar em casa, alguns a pensar sentados, quem sabe em um sofá, barriga para o ar, sem saber o que fazer. É aí que você tem que pensar na sua família e dizer: eu vou orar sem cessar, não só em prol da minha vida, não só em prol do meu ministério, mas principalmente em prol da minha família, principalmente em prol dos meus filhos, porque nós, irmãos, temos que fazer também como está descrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O salmista, o homem de Deus, Jeremias, o profeta chorão, porque ele chorava, não era pela sua vida, ele chorava muitas das vezes, não era pela sua própria família, ele acabava por chorar com um coração contrito pelas ovelhas, pelo coração contrito pelos filhos do próprio Deus. E ele dizia, ungido, dizia através das palavras do Senhor, porque era o Senhor nosso Deus que estava a dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus, ele disse através da boca de Jeremias para nós clamarmos, para nós intercedermos, para nós buscarmos, que Deus nos daria coisas que jamais imaginaríamos, irmãos. E o próprio Deus, ele ainda continua a falar. Ele não é um Deus morto, ele não é um Deus falido, ele não é um Deus que desapareceu, ele não é um Deus que ficou ali naquela cruz. Ele é um Deus que, quando foi ali para aquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ainda continua a dizer para nós clamarmos. Deus ainda continua a dizer para nós intercedermos. Deus ainda continua a dizer para nós buscarmos ao Senhor. Deus ainda continua a dizer para nós fazermos a diferença na terra, irmãos. Nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, nós não podemos ser frios, nós não podemos ser passivos, nós não podemos ser complacentes com aquilo que acontece ao nosso derredor e que não agrada a Deus. Nós temos que marcar a diferença, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser o trigo no meio do joio, nós temos que ser homens unidos, homens que buscamos ao Senhor, homens que oramos, homens que temos comunhão, homens que temos a palavra na ponta da língua para lutar contra Satanás, para lutar contra o inimigo, não para lutar irmão contra irmão, ou criticar irmão ou contra irmão. Nós temos que fazer algo diferente nesta terra, irmãos. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós somos diferentes entre iguais, buscando os caminhos do Senhor. E para nos entregarmos em totalidade e em coração aos pés do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus, Ele é o nosso provedor. Muitos, o salmista falava que muitos eles confiavam em, Davi falava, muitos que confiam em carros e cavalos,
Mas uma coisa é certa, o Senhor nosso Deus é o nosso provedor. É Ele, meu querido e amado irmão, que vai prover, vai substanciar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos ao longo da nossa caminhada na terra. É Ele, irmãos, quem nos vai dar, é Ele quem vai prover, é Ele quem vai encher os teus celeiros, é Ele quem vai aprovisionar na tua casa, é Ele quem vai instruir a tua esposa, é Ele quem vai instruir o teu esposo, é Ele quem vai instruir principalmente os teus filhos. E aqui eu não falo só de filhos físicos, mas também podemos falar de filhos espirituais, porque provavelmente está aqui algum casal que ainda não tem um filho ainda no seu colo ou na sua casa, mas uma coisa é certa, provavelmente você ou Deus já te deu a condição de conquistar filhos espirituais, e é para esses filhos também nesta noite que esta palavra ela é direcionada. Nossos esforços por si só, irmãos, eles são limitados, mas nós sabemos, irmãos, que através da presença de Deus, que através da provisão de Deus, tudo é possível. Tudo, irmãos. Tudo aquilo que você achar impossível para a sua vida, tudo aquilo que você achar que não consegue transpor, todos os obstáculos que você acha que não consegue transpor, que não consegue ultrapassar, saiba de uma coisa, é Deus quem retira essa limitação a nosso corpo, a nossa vida. É Deus quem faz com que algo aconteça, porque muitos irmãos, eles trabalham desmesuradamente, eles trabalham horários sobrepondo horários. Eles trabalham de segunda a domingo. Agora eu digo, é errado. Não, o homem ou a mulher, ele tem que fazer para chegar à sua casa o alimento, a provisão. Agora errado é trabalhar e deixar de servir a Deus com dignidade, como a dignidade que o Senhor, assim, Ele merece que lhe seja dada. Uma frase de um homem de Deus, do nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira: a pior miséria é a ingratidão. Não queira ser ingrato para o homem, e muito menos queira ser ingrato algum dia para Deus. Não faça da sua vida, de alguns que neste momento provavelmente estão em casa, a quem sabe deitado em sofá, conforme eu já disse, ser ingrato para o nosso Deus. Não seja ingrato para aquele que fez com que você tivesse um casamento abençoado. Não seja ingrato para você que tem um filho com saúde, um filho que neste momento você está aí em sua casa e o seu filho está aqui na casa de Deus a adorar ao Senhor, sabendo que você está a ser ingrato para o próprio Deus. Não queira ser um homem em que a sua mente se torna a sua própria prisão, em que a sua mente ela começa a pensar que não deve servir a Deus. Queira servir a Deus com amor, queira servir a Deus, queira ser grato, queira ser amoroso para Deus, queira agradecer a Deus tudo aquilo que Ele fez para consigo, tudo aquilo que Ele fez para com a sua família, tudo aquilo que Ele fez com os seus filhos, que neste momento, provavelmente, alguns estão na casa do Senhor, e você, por algo banal, não vem à casa de Deus. Eu estou a falar não para a igreja, aqui deste lugar da ADFC, eu estou a falar para a igreja na sua totalidade. Existem muitos seres humanos que são ingratos.
Existem muitos seres humanos que já deixaram de adorar, já deixaram de buscar, já deixaram de agradecer, já deixaram de se entregar, já deixaram de orar há muitos meses ou anos, já deixaram de ter comunhão com o Senhor, já deixaram de ler a palavra do Senhor. Onde está você que estava aqui no pilar? Onde está você que lia a palavra do Senhor? Onde estava aqui? Onde está você que vinha orar e buscar a Deus? Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres? Onde estão essas pessoas que deviam estar a agradecer? Onde estão, irmãos, aqueles que tanto precisam de Deus e que estão a ficar aprisionados dentro de si mesmos? Estão-se a enganar a si mesmos. Todo aquele, irmãos, que se afasta de Deus vai, com certeza, comer da semente que está a plantar. Israel eram os filhos de Deus, amados de Deus, escolhidos por Deus. Igreja de Deus, a primeira igreja de Deus que Deus escolheu, Israel. E eles acabaram por comer do pão da semente que eles plantaram. Não tenha dúvidas, irmãos. Todo aquele que se afastar de Deus, são palavras pesadas, todo aquele que se afastar de Deus, sofrerá a consequência de Deus, se não se arrepender e buscar aos pés do Senhor com urgência. Então, nós vimos agora aqui um homem que tinha o conhecimento do mundo à sua época. E o conhecimento do mundo, muito à frente da sua época. Não foi ele escolhido para Deus lhe dar uma sabedoria extraordinária. Então, meus irmãos, Salomão ele estava a falar com conhecimento de causa. Ele não era um homem qualquer. Ele predispôs-se, diz a palavra, em Eclesiastes, a conhecer tudo o que estava debaixo da terra. Tudo. A Bíblia fala que ele predispôs-se a conhecer tudo o que estava debaixo da terra. As ciências, medicina. Pensem num homem inteligente. Provavelmente poucos ou nenhum dos que estão aqui, incluindo eu, não temos 5% daquilo que Deus deu a Salomão. Então nós vimos agora que ele vai falar no Salmo 127, do capítulo 1 ao 5. E ele vai falar tantas coisas, irmãos. Ele vai, por outras palavras, ele vai dizer: nossos esforços por si só são limitados. Meus irmãos, nós temos que saber algo da parte de Deus, que os filhos que nos são entregues, filhos físicos e espirituais, eles são um galardão de Deus. Os filhos, eles não são um impedimento para tu vires à casa de Deus. Os filhos, eles não são um impedimento para tu deixares de buscar ao Senhor. Os filhos são um galardão, são algo que Deus te dá como galardão para tu cuidares. Galardão é algo poderoso, irmãos. Galardão, quando é dado um galardão, é porque você em determinado momento merecia. É porque você em determinado momento mereceu receber esse galardão, para que esse galardão ficasse ao teu cuidado. Então, irmãos, se esse galardão te foi dado, se essa benesse, se essa misericórdia de Deus te foi dada, como estamos a cuidar do galardão que Deus nos deu? Como estamos a cuidar dos filhos que Deus nos deu? Como estamos a cuidar dos filhos espirituais que Deus nos deu, que Deus nos entregou, que nos colocou ao nosso cuidado? Como estamos a cuidar da igreja de Cristo? Sempre a mesma conversa. Como estamos a cuidar da igreja do Senhor? Como estamos a cuidar da igreja de Deus que nos foi colocada
aos nossos cuidados, irmãos. Como estamos a cuidar daqueles que estão doentes no nosso meio, física e espiritualmente. Como estamos a ligar durante uma semana inteira para aqueles que às vezes fazem falta no nosso meio ou no lugar que está ao pé de nós, irmãos. Irmãos, já toda a gente sabe, irmãos, que a igreja, ela precisa de cuidar uma da outra. Semana passada nós pregamos aqui, a igreja tem que cuidar. Nós temos os defensores de Deus. Nós temos que cuidar da igreja de Cristo. Nós temos que cuidar da noiva do Senhor. Nós somos homens colocados, homens e mulheres, jovens. Nós somos os cuidadores da igreja de Cristo. Nós somos como que os enfermeiros, os médicos colocados na terra para cuidar daqueles que estão enfermos, daqueles que estão moribundos, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão desesperados, daqueles que se encontram em agonia, daqueles que se encontram desesperados, daqueles que se encontram à beira da morte, daqueles que se encontram como no vale de ossos secos, daqueles irmãos que já não têm esperança. Nós somos os cuidadores da igreja de Cristo. É nossa obrigação, irmão. Onde estão os doentes? Se você tiver alguém da sua família doente, está numa maca ou está em casa, se você não cuidar, ele vai morrer. Há poucos dias passou na televisão uma notícia em que o filho era o cuidador da sua mãe. Provavelmente alguns ouviram essa notícia. O filho tinha 65 anos. A sua mãe estava em uma cama, aos seus cuidados, não se conseguia levantar, era alimentada, as suas necessidades eram, a sua higiene e as suas necessidades era o seu filho que cuidava dela. O filho teve uma doença súbita dentro de casa, morreu. Logo, não tendo o cuidador, a sua mãe veio a óbito, veio a falecer. Descobriram 15 dias depois que estavam ambos mortos. Então eu faço uma pergunta: quantos dias ou quantas semanas temos de esperar para cuidar daqueles que precisam? Você está à espera que alguns morram para que depois Jesus venha a ter misericórdia e venha a ressuscitá-los através do milagre? Façamos a nossa parte, irmãos. Façamos aquilo que Deus nos colocou aqui na terra para fazer. Os filhos, irmãos, também são chamados a impactar onde os pais não podem chegar. Muitos filhos, irmãos, eles são chamados para impactar, não só no nosso tempo, porque provavelmente os filhos, os teus filhos, físicos e espirituais, eles vão ser chamados a impactar lugares, a impactar cidades, em um outro tempo que não é o teu tempo de agora, para fazer a obra do Senhor. Filhos são projeto da família de Deus. Filhos são algo que Deus colocou ao nosso cuidado, para que nós venhamos a ensinar, a projetar para o futuro, a colocá-los em uma dimensão diferenciada da nossa. Eu posso não conseguir, tu podes não conseguir, mas o teu filho físico ou espiritual, ele pode alcançar lugares longínquos, ele pode alcançar cidades, nações, ele pode alcançar o outro tempo que tu jamais conseguirás alcançar. Porque tu vais viver 70, 80 anos, mas ele pode ser projetado através de Deus para daqui a 100 anos fazer a obra do Senhor. Então nós temos que saber que filhos, eles foram chamados para impactar cidades, para impactar lugares longínquos, irmãos. E quando eu falo longínquos, eu não falo em termos de quilómetros, eu falo em termos de anos, em termos de décadas. Você tem que pensar diferente, irmãos.
A sua mente ela tem que ser projetada, não para o agora. A sua mente tem que ser projetada para o futuro. Tem que ser projetada para uma dimensão ao qual Deus te vai colocar. Porque você está a criar o seu filho, não é para ficar da mesma forma que você. É para melhorar. É para que ele venha a ser diferente. É para que ele venha a ser melhor. Eu quero que os meus filhos sejam sempre melhores que eu. Eu quero que eles aprendam muito mais do que o que eu aprendi. Eu quero que eles alcancem o que eu nunca alcancei. Nós queremos isso para os nossos filhos. O seu pai quer isso para si, irmãos. O seu pai, que provavelmente está a ouvir esta mensagem, ele quer que você alcance lugares diferenciados. E algo interessante que o texto nos diz. Vou pôr aqui os óculos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nós vamos ver, irmãos, que os filhos são um legado espiritual que impactará gerações. Eles serão líderes, influenciadores, agentes do reino do futuro. Irmãos, queira que o seu filho seja um líder. Queira que o seu filho seja, ou a sua filha, ela venha a ser um influenciador de massas, um influenciador de gerações. A sociedade lá fora, irmãos, ela está extremamente corrompida. Nós precisamos de filhos espirituais. Nós precisamos de homens e mulheres jovens, irmãos. Quando eu falo homens e mulheres, pode ter 40, 50 anos. Pode ser o seu filho espiritual e você pode ter só 20 anos. Mas conquistar essa benesse de Deus e crer que Ele seja um impactador de gerações, que Ele seja um influenciador de massas, um influenciador, meu querido irmão e irmã, de países inteiros, como a China, como a Índia, como o Irão, como o Paquistão, como países que ainda não conhecem a Deus. Ou se conhecem a Deus, a palavra do Senhor, ela se encontra oprimida ali naquele lugar, porque aquele povo não quer que a palavra do Senhor, ela venha a incendiar. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, a palavra do Senhor, quando ela é implantada, quando ela é colocada no coração de um homem, ou no coração de uma família, ou no coração de um jovem, eu posso te dizer uma coisa: podem tentar matar ou apagar aquela luz, mas onde houver uma luz, essa luz incendiará, essa luz iluminará toda a cidade, todo o país, porque é a luz do Senhor Jesus. Não é uma luz qualquer, irmãos. A luz do teu filho não é uma luz. A luz que o teu filho transporta não é uma luz qualquer. É uma luz que foi colocada pelo próprio Senhor Espírito Santo na sua vida. Deus os chama, meus queridos, a serem guerreiros preparados nas mãos de Deus. Guerreiros forjados pelo próprio Deus, guerreiros, irmãos, que vão fazer a diferença. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitar com os inimigos à porta, irmãos. Vivemos, irmãos, em uma luta constante. Sempre muitos passam pelo púlpito e falam isto. Vivemos, irmãos, desafios emocionais, desafios físicos. Vivemos tempos onde muitos enfrentam inimigos invisíveis, ansiedade, depressão, doenças que causam morte na própria mente. Mas nos esquecemos, irmãos, quem somos. Nos esquecemos, irmãos, que fomos escolhidos para ser diferentes. Feliz o homem que transporta na sua aljava as setas, os seus filhos, que coloca
transporta na sua aljava filhos espirituais para serem lançados, para fazer a diferença, para alcançar lugares longínquos, para alcançar lugares que nós nunca alcançamos. Irmãos, como se encontra a sua aljava? O que você tem dentro da sua aljava? A sua aljava, ela está vazia? A sua aljava tem filhos espirituais dentro dessa aljava? Ah, mas o meu filho é muito pequeno. Mas eu não estou falando no filho pequeno. Eu estou a falar de homens que foram alcançados e mulheres. E onde estão esses filhos? Estão dentro da tua aljava ou eles estão fora da tua aljava? Estão na presença de Deus ou estão fora da presença de Deus? Quando nós transportamos na nossa aljava filhos espirituais, nós temos que ter a obrigação, irmãos, de fazer, conforme eu já disse tantas vezes, a diferença. O Salmo garante que você não será envergonhado ao enfrentar os teus inimigos. E você não será envergonhado ao enfrentar os teus inimigos, porque as suas costas na aljava que Deus te deu, você tem muitos filhos ali naquele lugar, para que quando você precisar não ser envergonhado pelo inimigo, você vai lançar essas flechas forjadas pelo próprio Deus, essas flechas forjadas pelo próprio Senhor, forjadas como o pastor João Paulo, forjadas na oração, forjadas na palavra, forjadas na intimidade, forjadas na fé, forjadas no amor, forjadas na benignidade, forjadas, irmãos, na longanimidade, forjadas diante de Deus, aos pés de Cristo, para fazer a diferença na terra. Talvez você estivesse à espera ou a pensar que iria ser pregada outra mensagem, mas esta mensagem é uma mensagem de família, é uma mensagem que aqueles que já foram alcançados, aqueles que ainda irão ser alcançados, eles são teus filhos, eles são teus irmãos, eles são a igreja de Cristo. Nós temos que zelar pela igreja de Cristo. Nós temos que zelar pela igreja de Cristo, irmão. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Deus é quem garante a vitória. Mesmo que as batalhas sejam difíceis, sempre será Deus que garantirá a tua vitória. Porque nós temos o conhecimento que quem pleiteia por nós, quem luta por nós, quem ganha as nossas batalhas, não é força dos nossos braços, não é força das nossas pernas, não é com o nosso próprio raciocínio. Quando nós vencemos algum tipo de batalha, lembre-se daquilo que eu estou a dizer, é sempre Deus que permite que essa batalha ela seja ganha. É sempre Deus que vai vencer e lutar por ti. Então por que é que tantas vezes Deus já lutou por ti? Deus já fez tantas coisas por ti e você não reconhece que é Deus? Nós temos de reconhecer que é Deus. O bom guerreiro é aquele que se preocupa em deixar flechas afiadas para o futuro. Seu legado, ouçam esta frase, será a sua maior vitória. Será que estamos a falhar em alguma coisa? Será que já falhamos? Estamos a tempo de pedir perdão a Deus. Nós temos que criar, nós temos que abençoar aqueles que chegam perto de nós com a palavra do Senhor, que tanto nos foi ensinada e continua a nos ser ensinada. Nós temos que preparar guerreiros como flechas afiadas, como flechas moldadas para fazer a obra do Senhor.
Ah, mas as flechas, elas são todas iguais. Não. As flechas, elas não são todas iguais. Você pode ser uma flecha de oração. Você pode ser uma flecha de pregação. Você pode ser uma flecha de levita. Você pode ser um homem, uma mulher que ora e busca, intercede. E nunca ninguém se apercebeu. Mas você é uma flecha na aljava de um homem, de uma mulher, preparado para lutar, para ganhar uma guerra, para ganhar uma batalha, irmãos. Irmãos, eu falo tanto em batalhas porque, irmãos, constantemente quando você ora, sempre está a haver batalha espiritual. Lembre-se daquilo que eu estou a dizer. Paulo era um dos que falava em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, porque ele sabia que quem se revestisse da armadura de Deus, ninguém tocava no servo de Deus. Muitos já deixaram a armadura de lado. Muitos, pastor Sânzio, colocaram a armadura no chão e não se revestiram da armadura de Deus. Eu te convido nesta noite a apanhar novamente a armadura do Senhor e a se preparar novamente para a guerra. Eu te convido para a guerra espiritual. Eu te convido para a guerra que se avizinha. Estamos em um tempo de Natal, irmãos, onde muitos acendem a sua lareira e ficam em casa. Que bom! Eu agora estou aqui no quentinho, foi Deus que me deu. E onde você está, onde o seu irmão está a lutar e você está na retaguarda, à lareira, e não está a lutar com o seu irmão, lembre-se uma coisa: você está a comer, quem sabe, uma bela picanha, e agora algum seu irmão também está sem nada no frigorífico. Onde está você para lutar com o seu irmão? Onde está você? Chama Jesus, pergunta a Jesus: onde se encontra você esta noite? Que não está a lutar no caminho do Senhor, não está a lutar as lutas que Deus te tem ensinado para lutar. Eu convido a toda a igreja para vir neste momento à frente. Em nome do Senhor Jesus. Venha adorar. Continuar a adorar ao Senhor. Você é uma flecha nas mãos do guerreiro. Onde estão os guerreiros de Deus? Por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Onde estão os guerreiros de Deus? Continua a adorar. Enquanto você adora, Satanás ele é destruído. Prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo no Pastor Sânzio estará dando continuidade a este trabalho. Irás prover